Olá, sejam bem-vindos a mais um Voz Afro, o nosso podcast semanal que fala sobre empreendedorismo negro, cultura afro-brasileira e também os perrengues e os sucessos também enfrentados pela comunidade negra. E estamos agora nessa semana gravando aqui uma temporada em Brasília. E por falar em ascensão, em sucesso da mulher negra, vamos conversar hoje aqui com a advogada Patrícia Guimarães. Acertei? Acertou. Ah, que bom. Eu sou bom com o nome, mas às vezes esqueço o sobrenome. Ah, é? Ah, eu já não sou muito boa de fisionomia. Sério? É. Patrícia, seja bem-vinda, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, nessa temporada aqui em Brasília. A gente sempre grava no Rio de Janeiro. Vem para o Brasil dessa vez agora fazer algo diferente aqui. E eu sei que o papo vai ser muito bacana hoje. Seja bem-vindo, então, né? Você que veio para Brasília. Sim, sim. Então, seja bem-vindo aqui na nossa casa, né? No nosso quadradinho aqui dentro do Goiás. Para quem não te conhece, não sei se você viu algum podcast nosso. Sim. Assistiu? Uhum. Então você viu que a gente tem duas perguntinhas lá bem clichês, né? Início e no fim do podcast. Então, para quem não te conhece, esquece a OAB, esquece a advogada. Quem é a Patrícia? Nossa, então a gente vai passar aqui horas. A Patrícia é uma menina negra, nascida em Brasília. Mais precisamente na Ceilândia, que é uma área periférica. A Patrícia é filha única, né? A Patrícia é neta e filha de quilombola, né? Minha família, por parte de pai, veio de um quilombo, que ainda existe, que fica na cidade de Monte Alegre de Goiás, mais precisamente próximo a Cavalcante, né? Então, assim, dentro do meu sangue corre mesmo o sangue afro, um sangue africano. Nós temos descendência nigeriana, né? Então, assim, uma mulher forte, filha única de um casal, pouco estudo, mas muito guerreiro. Meu pai conseguiu, vindo para Brasília, virar servidor público e construiu a vida dele aqui. E hoje, né, voltou para o Quilombo, né? Nós temos terras ainda lá. É um lugar muito lindo, um lugar muito rico mesmo, de áreas ainda, graças a Deus, com floresta, com lugares que ainda nenhum homem pisou. Nós ainda temos isso aqui próximo. Então, assim, é um lugar rico em água, cachoeira, com rios, com pedras preciosas, cristais, né? Então, assim, é um lugar muito bonito. E que a gente tenta preservar, mas que também já está ameaçado. Mas enquanto tiver um ou dois da nossa família ali, a gente vai lutar para que aquele lugar persista e passe de geração em geração. Ah, vai conseguir, sim. Vai conseguir. Você falou que é filha única, né? Sou. Mimada? Porque não. Tem essa máxima aí que fala, né? Eu sou filha... minha mãe teve uma filha antes de mim, mas ela veio falecer, né? Uhum. Infelizmente, com 6 meses, com pneumonia. Se ela tivesse aqui, ela seria 2 anos mais velha do que eu. Mas não. A minha criação foi diferente. Até por conta da cor. Olha como são as coisas. Agora você deu um tour aqui na minha cabeça. A minha criação foi muito diferenciada justamente por isso. Porque desde cedo eu tive que aprender a lidar com muitas coisas. Né? Então, assim, com racismo, com preconceito, de morar em uma periferia, de ter que subir, né? Digo assim, na vida, de estudar, de persistir, de não ser uma pessoa que desistisse dos meus sonhos. Então, assim, a minha criação, meus pais sempre trabalharam o dia todo. Então, assim, eu mesmo em casa, né, sozinha, minha mãe de longe me guiava. Olha, você tem que estudar para você ser alguém, você tem que estudar. Então, assim, não teve essa questão de, é filha única, eu vou te dar tudo, é filha única, você pode tudo. Não. Graças a Deus. Que é o que hoje eu levo, a mesma criação que eu tive, eu levo para meus filhos, que eles têm que se potencializar, né, para conseguir atingir os objetivos deles. E como é que foi a trajetória da menina que nasceu no Quilombo a se tornar advogada? Não, eu nasci aqui em Brasília, né? Sim. Eu sou daqui. Pais. Meu pai, que é do Quilombo, do sim. Calunga. Agora, eu nasci aqui em Brasília, na periferia, na cidade de Ceilândia. Então você nasceu e cresceu na Ceilândia? Nasci e vivi na Ceilândia, né, até os meus 15 anos. E aí, depois disso, fui morar em Algama. E aí, até agora. Mas, assim, a minha trajetória foi de grande estudo. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade em fazer amizade. Então, assim, sempre persistindo, conhecendo, buscando. Sempre gostei de ler. Então, assim, mergulhei muito nos livros e no conhecimento. Fiz meu ensino médio tranquilo. E o direito eu conheci através
de um escritório de advocacia criminal, né, que era criado por uma mulher. E eu fui pedir uma informação para um familiar. E assim, como mulher preta, né, é uma coisa que aí eu falo que veio da minha mãe, sempre se vestir bem para estar nos lugares, para não sofrer discriminação. Então foi uma coisa que minha mãe sempre colocou na minha cabeça, sempre tem que estar bem vestido quando sair. Então assim, eu sempre vesti roupa social, desde novinha. Então assim, eu fui nesse escritório pedir uma informação e aí praticamente fui entrevistada para um emprego, sem saber. Sério? Né? Sério. Aí a advogada falou assim, olha, eu tô precisando de uma secretária. Depois de uma hora, ela falou assim, olha, eu preciso buscar no sistema. E eu não sabia como funcionava, né? O processo. Eu preciso buscar aqui no sistema e não sei o quê. E nisso ela ficou ali com uma hora conversando comigo. E aí, nisso, ela no final, ela, você tá trabalhando? E eu, não. Aí ela, então, tô precisando de uma secretária. E aí comecei a trabalhar nesse escritório como secretária. Depois me apaixonei pelo direito. Comecei ali, assim, não, é isso que eu quero. E ela falou assim, então agora vamos virar estagiária. E quando foi próximo de me formar, ela falou assim, agora tá na hora de você voar. Sempre foi uma pessoa muito parceira. Ela falou assim, tá na hora de você conhecer outros lugares. Então eu saí do escritório, fui fazer alguns estágios. Ela falou assim, porque senão você vai ficar só aqui e você não vai crescer. E aí de lá pra cá, eu já tive sociedade em um escritório. Já trabalhei em escritórios de outros advogados. E hoje, né, tem 10 anos eu tenho meu escritório próprio. Né, na cidade de Santa Maria, também é uma região de periferia, mas assim é muito bacana conseguir formar meu escritório e fechar alguns parceiros, né? Temos lá, a gente já tem todas as áreas dentro do escritório. E hoje, em especial, eu faço a área civil de família. Sou uma ex-criminalista, né? Costumo brincar que sou uma ex-criminalista porque eu comecei advogando na área criminal. E aí, por conta da maternidade, né? Porque o criminal você tem que dedicar horários e tudo mais. Eu optei em viver minha maternidade e aí resolvi migrar para a área civil e hoje atuo muito na área de família. Eu me lembro que eu tenho um amigo que é advogado e ele sempre falava comigo assim que ele, quando formasse, ele queria atuar na área trabalhista, porque ele, na segunda era mais, tipo assim, dava mais dinheiro, era quase que causa ganha. Nossa, isso mudou muito. Então, mas isso tem uns 10 anos, tem uns 10 a 12 anos já. Não, tem até mais do que isso, na verdade. E aí, e eu vejo outras pessoas falando, não, estou na área civil, eu tenho um amigo que trabalha com direito político. Sim. E você começou na criminal, você falou, né? Na criminal, por 5 anos. É mais pesado, é mais difícil trabalhar com criminal? Olha, hoje eu te falo que é mais fácil trabalhar no criminal do que trabalhar no direito de família. Sério? Lidar com pessoas é muito difícil, porque quando você lida com direito de família, você lida com sentimentos. Então, você não lida só com processos simples. Mas é simples lidar com alimentos, com divórcio, com inventário, né? Não. Tudo que envolve sentimentos, você trabalha 2 vezes mais. Porque você trabalha com o processo e trabalha em acalmar a pessoa que está te contratando. Então, olha, calma, vamos por aqui. O criminal, não. A pessoa comete o crime, ele vai chegar em você e falar, eu matei, eu roubei, eu furtei, eu fiz. E ele precisa falar, né? Ele precisa falar e ele fala de forma fria, né? Fiz mesmo e agora vamos buscar brechas para diminuir a minha pena. Então, assim, muitas vezes, principalmente quando ele é reincidente, ele já tem a consciência até do que tem que ser feito. Eu já tive um cliente uma vez, na área criminal, que ele era estelionatário. E quando ele foi preso, né, eu achei uma coisa até interessante. A metade da família já estava lá dentro. Aí ele, olha, doutora, tô tranquilo, tô em casa. Caramba! Tô em casa. Então, eu só preciso porque só sobrou um deles do lado de fora, que ele continue pagando a escola das crianças e eles tinham um pacto ali. Aquele que ficasse do lado de fora tinha que manter a família daquele que estava do lado de dentro. Ele só fala para ele manter a escola das crianças, porque as crianças precisam estudar e eu sei que eu vou sair daqui em breve. Mas eu tô tranquilo, tô em casa, já encontrei com padre não sei quem, com padre não sei quem. Gente, você tá em casa mesmo, né? Porque você já encontrou a família. Ele, não, eu tô em casa, tá tranquilo. Então, assim, muitas vezes eles são frios nesse quesito, né? Assim, quando ele é reincidente. Então, pra ele, às vezes, a depender da pessoa, é tranquilo.
Agora, na área de família, não. Você vai fazer o divórcio, você vai fazer uma questão de pensão, e aí a mulher quer saber, eu quero isso, eu quero me vingar daquilo, e o cara, eu não quero isso, eu não vou fazer o que ela quer, e a gente acaba postergando ainda mais quando não é processo. uma separação amigável, né? Que dificilmente você pega uma separação amigável, né? Nunca é. Sempre tem um pontinho aqui ou ali. Mas lá no meu escritório, é uma coisa que eu prezo muito, né? Conciliar. Então, assim, há um desgaste maior por minha parte por isso. Porque 50% dos processos que entram dentro do escritório, a gente tenta conciliar as partes. Senta aqui, vamos conversar, deixa eu ligar para ele, deixa eu ligar para ela, vamos fazer um acordo. Pensa que a ação vai demorar muito, pensa no seu filho, pensa na família, e a gente conversa e consegue, né, 50% das vezes, fazer com que as coisas se ajustem. Porque às vezes só precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa queria só falar alguma coisa e aquela outra nunca deu oportunidade de ouvir. Né? Falar assim, eu vou ouvir ela ou eu vou ouvir ele. E a gente consegue, às vezes, apaziguar a situação. Então a gente trabalha muito por esse lado de conciliar as pessoas. Você é formada há quanto tempo? Eu, 15 anos. 15 anos. Então, direito o quê? 4, 5 anos, né? Mais ou menos. 5 anos. 5 anos. Então, há 20 anos você ingressou na faculdade de Direito. Mas se você fazer cálculo, você vai dar a minha idade. Não. Não vamos colocar a idade, não. Não espero que a coisa você tem, não. Vamos colocar 20 anos. Você foi precoce e entrou cedo na faculdade. Não, mas eu entrei. Olha aí, tá vendo? Então, tá nova. A gente sabe que o direito sempre foi uma profissão bem glamourizada, né? Ser advogado, a doutora, ser o juiz, enfim, sempre foi muito glamourizado. E como é que foi para uma menina negra entrar na faculdade de Direito? Foi uma menina negra entrando dentro de uma faculdade descobrindo a realidade da sua vida. Porque quando você adentra uma faculdade, e é uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu queria fazer universidade. Tentei a universidade pública, a gente sabe que muitas vezes é difícil, porque as pessoas pregam, então estuda e vai para a universidade pública. A universidade pública muitas vezes ela não é feita por pobre. Essa é a verdade. Aqui em Brasília... Verdade, Patrícia, eu acho que há muito tempo o pobre não é bem-vindo lá. Não. Embora tenha um sistema de cotas e tal, uma na minha época não tinha. Na minha também não tinha. Eu tô entregando a minha idade também. mas hoje é um sistema de cotas e ainda assim não é um lugar tão bem-vindo assim pro pobre. Não. Aqui em Brasília é mais visível ainda, porque nós estamos dentro de um quadradinho onde tem pessoas ricas, né, com potencial. Nós estamos aqui, STJ, STF, Congresso, né? Então nós temos muito funcionários públicos. Sim. Essa é a nossa realidade aqui em Brasília. E com isso, o que acontece? Se você for na UNB hoje, olhar o estacionamento da UNB, quando eu entrei na UNB a primeira vez para pedir isenção no vestibular, meu mundo caiu ali. Ali eu tive a certeza que ali não era para mim. Primeiro que eu tive que pegar 2 ônibus para conseguir chegar lá. Passei 1h30 dentro, né, de um ônibus. De 1 hora até chegar à rodoviária do Plano, mais meia hora para chegar na UNB. Quando eu vi aquele estacionamento com BMWs, Porsche, eu falei assim, gente, eu vou ser a única pobre que vou tentar vestibular aqui, então, porque você passa a ver que é um universo totalmente diferente daquilo que você vive em periferia. Então, cadê as vagas para as pessoas que precisam? Porque quem está lá, muitas vezes com uma BMW, ela tem condições de pagar um estudo particular. Mas só que ela tem tempo e dinheiro para se dedicar a passar no vestibular numa universidade pública. Essa é a diferença. Que a gente que vem de periferia não tem. Ou você trabalha, estuda, muitos não têm condições de dedicar 100% ao estudo. Certo? E aí, muitas vezes você estuda em escola pública, que não vai ser a mesma qualidade de uma escola particular. Essa é a verdade. Então, assim, ali eu já vi que não era pra mim. Então, como eu sempre fui uma mulher que não espero, eu corro atrás, não gosto de esperar. A minha criação, é isso que eu te falei no início, faz a diferença. Eu fui criada de uma forma, eu não sei esperar. Eu vou correr atrás e fazer minha oportunidade. Vamos trabalhar o dia todo e vamos estudar à noite. Só que eu queria fazer uma universidade. E aí eu escolhi uma universidade particular. Aí já veio o segundo baque. Preço. Opa, como é que eu vou pagar isso aqui? Mas aí o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro nesse escritório de advocacia e eu falei pra dona, eu preciso ganhar de uma forma
que eu cubra a minha mensalidade. Nem que não sobre R$1. Serão 5 anos sem nada, mas eu vou fazer meu estudo. Então, e eu vim de uma fase no mundo eu sou ser humano da transição. Eu conheci máquina de escrever. Por mais que eu não seja velho, gente, eu não sou. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Não, eu tenho 41 anos. Mas assim, eu vim da transição. Eu vim da internet de escada, eu conheci a máquina de escrever. Então, assim, para ter conheci o disquete. Então, assim, eu vim desse momento. Então, assim, internet era uma coisa rara, ou você utilizava de madrugada, ainda era de escada, aquele barulho maravilhoso, ou final de semana. Então, assim, era difícil isso. Então, você teria que ter um computador de qualidade caro. Eu vim da época que um computador era mais de 20 mil se você fosse pagar ele financiado. Entendeu? Então, aquele carnezão losango. Eu tô lembrando do meu aqui, quando eu comprei meu primeiro computador, eu lembro que o salário mínimo na época era R$200. Não, então era R$180 o salário mínimo era. Eu comprei 24 parcelas de 166. Não sobrava nada, né? Não, aí depois o salário aumentou para R$200, aí sobrou um pouquinho mais. Sobrou 20 reais. E aí era no carnê, né? No carnê. O meu primeiro foi assim, com 15 anos. Meu pai, você quer uma festa ou você quer um computador? Porque o pai não pode dar as duas coisas. Eu quero o computador. E aí, o que eu fiz com 15 anos? Eu pegava e fazia aquelas capas, que eu ganhei um computador e impressora. Eu fazia aquelas capas para trabalho escolar, ganhava dinheiro com aquilo ali. E aí eu ia fazendo, falei assim, gente, eu faço as capas. Comecei assim, daqui a pouco eu tava fazendo trabalho também. E aí fui sempre, igual eu falo, correndo atrás. E na faculdade não foi diferente. Fiz esse acordo com ela, consegui manter a faculdade até um certo ponto. A gente sabe que todo ano aumenta e o salário não acompanha. E aí foi na época também que surgiu o ProUni, né? E aí eu consegui a bolsa de ProUni de 50% e consegui terminar minha faculdade, graças a Deus, né? Lindamente. E me formei. Hoje eu tenho 3 pós-graduações, né? Agora estou em busca do mestrado. Mas eu sou pós-graduada em penal, direito penal, civil, processo civil e direito de família. Maravilha. Vai vir em breve o mestrado? Vai. Falta o tempo também, sim. Que ainda tenho que, como diz meu marido, eu só quero saber qual é o horário que você vai fazer esse mestrado, mas tudo bem. Porque a vida é bem, bem corrida, né? Vamos falar sobre a ascensão da mulher negra. Vamos. Mas daqui a pouquinho, que a gente vai pôr uma pausa agora para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro. Nosso papo aí sendo com a advogada Patrícia Guimarães. Patrícia, você estava falando um pouco sobre a sua história no primeiro bloco, falou como foi a sua trajetória. Você entende que você é uma exceção à regra, né? Entendo. Infelizmente, entendo. E assim, falando um pouco agora sobre a ascensão feminina, quais são as principais dificuldades que você vê para a mulher negra, principalmente, conseguir um patamar de, nem vou dizer tão igualitário, porque vai demorar pra caramba isso acontecer, mas pelo menos menos desigual do que há hoje no mercado. E não falo nem só em relação ao homem, inclusive também a mulher branca também. Quais são as principais dificuldades? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é aonde está hoje a mulher negra. A mulher negra, ela é a última da pirâmide. Então, ela é a base da pirâmide social. Então, pensando nisso, a gente vê a mulher negra, ela é a última da fila. Então, ela ainda está atrás até do homem negro. E isso é dolorido. Além dela ter que competir com outras mulheres negras, ela tem que competir com o homem negro. E aí, na frente do homem negro, tem a mulher branca, o homem branco. Então, assim, isso é dificultoso. E aí, junta-se o que precisa fazer, né? Ontem eu passei por uma entrevista perguntando assim, qual a solução você daria para isso? Gente, é simples. Se eu não tenho condições social, eu vou conseguir atingir alguma coisa? É aquilo que eu te falei no início. Eu sempre fui uma mulher que eu corria atrás, mas atrás de mim eu tinha uma base, pai e mãe, que podia falar para você assim,
pode estudar, que você não precisa se preocupar com a sua alimentação, com a sua roupa. Vai estar aqui seu banho quente. Eu consegui chegar onde eu cheguei, porque por mais que eu tenha vindo de uma periferia, meu pai e minha mãe me deu o principal. A oportunidade para que eu pudesse correr atrás. Então, muitas dessas mulheres, elas estão o quê? Na periferia. E aí na casa dela tem 1, 2, 3, 4, 5 irmãos. E a mãe é doméstica, a mãe é diarista e tem que sustentar aquelas 5 crianças. Sim. O pai muitas vezes pode estar num presídio, ou ela é mãe solo, porque ela foi abandonada. Aí me diga como que vai ser para essa menina negra. Ela vai estudar? Não. Ela vai começar a ir para a escola e quando passar do tempo ela vai ter que ajudar a mãe dela em casa. Sim. E muitas vezes ela ainda cai no conto e aí acaba engravidando. E aí é uma casa com a mãe solo, com uma filha, com um neto. Então existe a dificuldade social. E enquanto não se mudar esse quadro, essa realidade, não adianta. Vamos abrir cotas na universidade. Mas como é para me chegar até a universidade? Esse caminho para me percorrer, para me ter um estudo universitário. Ele tem que ser pensado, esse trajeto. Políticas públicas, elas têm que agir dentro desse trajeto. Como é que essa mulher negra, essa criança, essa adolescente negra, ela vai chegar à universidade? Ela tem que, ao menos, terminar o ensino médio, certo? E muitas delas não terminam. Junto a isso, essas crianças negras, elas sofrem racismo dentro da escola. Quando chegam no ensino médio, muitas delas abandonam a escola. Porque elas se sentem inferior, porque elas não dão conta de atingir, muitas vezes, o mesmo que uma criança branca, na qualidade de ensino, porque às vezes ela vai para a escola até com fome. E isso não é uma realidade em qualquer lugar do Brasil. A gente não precisa ir para o Nordeste. Vamos para o Nordeste. Não, aqui em Brasília mesmo. Não precisamos ir longe. Aqui em Brasília. Tanto que nós temos a maior favela do Brasil aqui, né? Do mundo, né? Sol Nascente. Né? Fica aqui em Brasília. Então, assim, isso não é falado e pensado. Para ajudar lá no ensino superior, vamos também começar a ajudar aqui na base. E tirar essa mulher dessa base. Dar oportunidade. A gente costuma dizer, tem um projeto que eu estou participando, que vai ser lançado agora, que é Lapidar um Diamante Negro. O que é isso? É capacitar as mulheres negras para o mercado de trabalho. Um curso de inglês, com palestras, conscientizando sobre violência doméstica, sobre seus direitos, ensinando elas a terem uma profissão. Então a gente está montando esse projeto para lançar, né, em alguns lugares do Brasil, de periferia, para que essas mulheres negras consigam se achar, se profissionalizar, né, para conseguir algo melhor na vida dela. Então, mudar essa base não é fácil, tá? Porque, como eu te disse, somos a última da fila. Então, estamos lá batendo na porta e ninguém ouve essa porta. Mas, se existisse políticas públicas que entendesse como é a família de uma mulher preta e o que ela tem que fazer para sustentar a sua própria família, aplicando políticas para que essas meninas tivessem ali um meio de se profissionalizar, um meio de agregar os seus estudos, um meio de ajudar a mãe dela, que muitas vezes é solo e ela tem que deixar a escola para ir ajudar a mãe a criar os irmãos, eu acho que a gente começaria a dar oportunidade para essa mulher, essa menina negra, sonhar em crescer dentro dessa escala. Mas em 2010, se não me engano, que vieram as cotas, né? Sim. Em 2010 vieram as cotas. Então, quando vieram uma forma de tentativa de reparação, foi na universidade, como você falou, aquela questão de eu vou formar um profissional. Mas influiu o mercado de tal forma assim que eu acho que a gente deveria olhar de novo para nossa educação e vou lá na base de novo, vou na base pela primeira vez agora, tentar resolver o problema, ou pelo menos amenizar o problema. Aí você fala assim, mas se a pessoa tivesse um ensino fundamental assim, assistido, eu conseguiria ter um melhor jovem no ensino médio, e o melhor jovem na faculdade e o melhor profissional no mercado de trabalho. Com certeza. Só que eu já ouvi também de algumas pessoas sobre essa questão do nosso assistencialismo. Que eles falam, que eu ouvi falando assim, se tivesse assistencialismo aqui, o brasileiro costuma montar isso aqui. Não vai querer sair desse negócio. Como é que você vê isso? Tá, vamos lá. Quando a pessoa diz isso é porque ela nunca passou necessidade. Talvez. Vamos lá, primeiro ponto.
É igual eu tô te falando. É muito fácil falar quando você não vive aquela realidade. Então, o que acontece? Não é você pegar bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. Não é isso. Vamos lá. Uma criança que... Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Uma criança está ali no ensino fundamental. Ela parou de ir para a escola. Nós temos uma coisa chamada Conselho Tutelar, que poucas pessoas sabem para que utiliza, para que serve o Conselho Tutelar. Gente, o Conselho Tutelar está aí para ser usado e poucas pessoas sabem sua utilidade. A criança não está indo na escola. Muitas vezes ela está indo na escola por quê? Ou porque ela está no sinal pedindo, ou ela parou de ir para a escola, ninguém vai atrás. Raras as vezes que vão atrás. Se você descobre que essa criança não está indo por causa da condição financeira, porque a família está passando fome, porque a mãe não tem onde colocar os filhos menores numa creche, não seria o ideal? E isso está na Constituição. O Estado não tem a obrigação de nos atender com educação, com saúde. Não tem. Nós temos uma Constituição. Não temos? O que o Estado tinha que fazer? Opa, mãe, você está passando necessidade? Não estou dizendo para você criar mais um sistema de bolsa, mas aquela família está gritando por socorro. Então, o que está faltando? Tá? Vamos profissionalizar você. A senhora não tem condições de arrumar um emprego? Não. Não tem aonde deixar as crianças. Vamos construir mais creches públicas para colocar essa criança. Até porque dentro de uma creche pública, uma criança faz 6 refeições. Sim, sim. Essa criança vai em casa só dormir. Então você concorda que a mãe já não ia se preocupar com a alimentação daquela criança? E não seria mais fácil profissionalizar essa mulher? Atender o filho dela e botar numa creche pública para ela não ficar se humilhando pedindo comida na porta dos outros? Isso não é dar bolsa. Isso é cuidar. Então, assim, é muito fácil a pessoa chegar e falar assim, mais uma bolsa, mais aquilo, se ela não vive aquela realidade. Pega essa pessoa que fala isso e joga ela na periferia, joga ela na favela, para passar uma semana lá vendo o que é isso na pele, vendo o que uma mãe tem que se fazer. Que muitas vezes tem as mães crecheiras, né? A gente costuma brincar, as mães pretas, né? A mãe preta, que é aquela que pega a mãe, pega os filhos da região, daquelas mães todinhas, para que aquelas outras mães possam ir, tá? Trabalhar de empregada na casa do povo. Sim, sim. E aí, por que o Estado não faz? Pega assim, mãe preta, mãe crecheira, vem cá, você tá cuidando desses meninos tudinho aí, como? Vamos te dar uma assistência? Lembra que o Estado vai custear a alimentação dessas crianças? Tô falando para o Estado dar dinheiro para essa mulher que tá olhando as outras crianças. Mas o Estado, assim, pelo menos a alimentação, vamos custear porque você está cuidando dessas crianças. Vamos aí arrumar um jeito de criar um programa que atenda essas mães que cuidam, ver o lugar que ela está cuidando, ajudar a manter aquele local, a organizar de alguma forma. Tá, como é que é essa casa aqui que cuida das crianças? Então vamos trazer mesas, vamos colocar ela dentro de um sistema que pudesse atender ela de forma material. Não estou dizendo de dar dinheiro, mas de dar assistência. E isso faz a diferença. São pontos que hoje eu vejo que, se mudados, vai mudar lá em cima. Porque enquanto a gente não mudar a base, menos vão chegar pessoas lá em cima. Porque elas vão se perder no meio do caminho. E é isso que o Estado quer. Por que não se investe na educação base? Não é interessante. Por que não se investe em ensinar a criança o que é uma Constituição? Direito e cidadania nas escolas. Não é interessante que você saiba os seus direitos. Não é interessante. Você já imaginou se todo mundo tivesse conhecimento do que tem dentro de uma Constituição? Se todo adolescente que saísse do ensino médio soubesse, olha, eu tenho direito a isso, isso, isso e eu vou lutar por isso. Não é interessante. Então, infelizmente, para o Estado não é interessante que a gente tenha o quê? Conhecimento. E não é interessante ter que ele fortalecer a base. A maioria preta, a maioria pobre. Esse Estado que você diz... Contexto geral, Estado. Geral, direita, políticos, esquerda... Políticos em contexto geral. Geral. Sem fazer divisão de direita, esquerda, meio, lado A, B, C, bota tudo num pacote. Eu digo num contexto geral. Num contexto geral político. Sim. Sem fazer diferenciação de A ou B. Que não é muito interessante. Você vê, foram investir em cotas. Ok. E a base... E criação de mais estudo, e criação de estudo de qualidade, que agregue, igual você disse, fortalecer para que a pessoa chegue na universidade e tenha uma base de pegar e conversar de igual para igual com um menino branco, rico. Porque isso faz diferença. Sim.
Porque você vai chegar na universidade, aquele menino branco rico vai falar, eu já fui a Orlando, eu já fui não sei aonde, eu já fui não sei aonde, eu já li isso, eu já comi aquilo, e você vai falar assim, poxa vida, não fiz nada. Sim. E muitas vezes você vai desistir porque vai ser chumbo grosso, e a gente sabe que é o pior lugar do mundo. As pessoas não vão olhar para você, não vai ter, às vezes você na escola ainda existe um ou duas professoras que vai, opa, tá tendo racismo ali, vamos trabalhar a turma, vamos trabalhar que isso não pode. Na universidade não vai ter ninguém para trabalhar isso para você. Você vai ser discriminado e ponto. Não vão olhar para você e ponto. Não vão gostar de você e ponto. Vão achar que você não deveria estar ali e ponto. Sim. Então você não vai ter proteção de ninguém. É você, a sua vontade de vencer. O seu pensamento firme, ainda vem o seu psicológico para aguentar tudo isso e falar assim, eu vou levar isso aqui até o fim. Ninguém quiser fazer trabalho comigo, tudo bem, ninguém quiser olhar para mim, tudo bem. Porque a gente sabe que passa, eu passei por isso. Todo mundo vai pra balada, ninguém nem passa por você para te chamar. Entende? Não. Finge que nem te conhece nessas horas. Mas aquela coisa, o que eu te falo, que assim, a minha educação raiz fez com que eu chegasse até aqui hoje. De estar em todos os lugares que eu estou hoje, pela minha criação. Da minha mãe falar assim, independente do lugar que você esteja, seja você, seja a sua verdade. E não abaixa a cabeça pra ninguém. Eu com 5 anos aprendi a lidar com racismo. Eu com 5 anos, eu só tomei um tapa na vida da minha mãe. Foi com 5 anos que minha mãe falou assim, a partir de hoje, porque eu cheguei em casa chorando, que eu tinha apanhado, tinha sofrido racismo de um menino, vizinho. E minha mãe me deu um tapa. Aí eu, gente, como... Eu chego chorando, eu que apanho. E ela aprenda que eu não vou poder te defender o resto da vida. Você tem que aprender. Eu aprendi isso com 5 anos. Você tem que aprender a se defender. De alguma forma. Eu fiquei com tanta raiva. É uma coisa que eu lembro disso. Eu fiquei com tanta raiva que eu peguei e saí de casa, tampinha de 5 anos. Eu fui atrás do menino, que ele era 2 anos mais velho do que eu. Eu dei uma mordida nele que sangrou. Eu fui lá e falei assim, nunca mais, sabe? Eu projetei aquilo que a minha mãe falou assim, agora nunca mais eu vou passar por isso. Coloquei isso na minha cabeça. E nunca mais eu deixei ninguém passar por cima de mim ou dos meus sonhos e objetivos. Então, assim, na escola, eu com 7 anos, eu lembro que eu usava trança raiz, que hoje é Anagu, né? Hoje é chique. E aí os meninos ficavam assim, você é careca, você é careca, você é careca, você é careca, você é careca. E eu, não sou careca. Mas por quê? Minha mãe me arrumava daquele jeito pro cabelo durar a semana inteira arrumadinho. Porque ela trabalhava a semana inteira e só podia cuidar do meu cabelo no sábado. Sim. E aí, o que eu fazia? Eu sou daquela época que era pasta, que tinha que fechava assim. Lembro. Todo mês era uma pasta, não. E eu, mãe, quebrei. Minha mãe já sabia o que era. Porque os meninos ficavam, né? Hoje é bullying, né? Mexendo, enchendo o saco e eu passa na cabeça. Passa na cabeça dos meninos. Então, assim, foi um instinto de defesa que a minha mãe me passou. Foi o que ela podia me passar na época e, como ela não tinha conhecimento, foi o que ela conseguiu me passar. Mas eu sou muito grata. Porque por mais assim, nossa, mas sua mãe instigou violência. Não, ela instigou assim, defenda. O mundo tá aí fora. A selva tá aí. E os leões podem te morder. Então... E te engolir vivo. Aprenda que você tem que se posicionar. O recado que ela quis me passar indiretamente foi isso. E hoje é o que eu busco passar toda vez que eu entro na escola e vou palestrar, que eu vejo crianças negras se posicionem. Não com violência. Hoje a gente se posiciona com sabedoria. Leiam. Vão na biblioteca. Pegue livro. Adquira conhecimentos. Porque hoje a gente tem que lutar de igual para igual. E muitas pessoas, quando falam da pessoa preta, já pensam assim na pessoa violenta, né? O negro é tido como pessoa violenta. E eu costumo dizer que a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. Então, a gente tem que lutar com o intelectual. Exatamente. Por isso que eu sou a favor de mudar a base. Porque quando as pessoas pretas passarem a ter conhecimento, passar a ter o poder de conhecer, de atingir o intelectual, acredite, tudo vai mudar. Mas, como eu te disse, não é interessante que a base tenha muito conhecimento. Por isso é que não é investido na base. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu posso estar errado, mas eu acredito que é por isso que não é investido na base. E aonde está a base ali, está a maioria dos negros. Então a gente sai na desvantagem de qualquer forma. Patrícia, o papo está sensacional, mas precisaria fazer mais uma pausa aqui. E voltamos já para o último bloco aqui do Voz Afro.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do Voz Afro. O nosso papo hoje com a advogada Patrícia Guimarães. O papo tá bom pra caramba. Patrícia estava com medo que 1 hora seria pouco tempo, muito tempo. Eu só fiz uma pergunta da pauta e já se foram já 2 blocos. Vai ter que voltar, né? Oxe, vai ter que voltar. Convide, venha mais a Brasília. Voltando à questão do nosso tema inicial, que era a questão da ascensão da mulher negra, né? Que a gente acabou entrando em educação, que acaba envolvendo também tudo, Sim, tudo tem muito. ligação e tal. Anotei aqui uma pergunta para te fazer, é que de que forma que os movimentos sociais têm contribuído para a diminuição dessa desigualdade e a ascensão da mulher negra no mercado? Tá. Eu vou falar por mim, que participo de alguns institutos. Como te disse anteriormente, a intenção desse instituto que a gente está tentando abrir agora, de mulheres pretas, que é o Diamante Negro, para lapidar a mulher. Que seria o quê? Pegar essa mulher que está fora do mercado de trabalho, na periferia, por falta de conhecimento, por isso que é muito importante falar de educação, Sim. por falta de oportunidade de fazer um curso profissionalizante, muitas vezes. Curso simples, até um curso de design, de manicure, design de sobrancelha, profissionalizar essa mulher para que ela possa ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que isso agrega muito. Então, alguns institutos, né, vêm fazendo isso, profissionalizar a mulher preta, porque a mulher preta, como eu te disse, está lá na base. É a que menos tem oportunidade, até porque ela é a mãe. Sim, sim. Então, quem é mãe, eu sou mãe, posso dizer isso, tenho 2 filhos, tudo fica mais difícil para você ir para o mercado de trabalho e lutar. Você tem que lidar com a educação dos filhos, cuidar de filhos. Então, a intenção de muitos institutos é isso. Então, assim, é bom, além disso, né, eu como co-presidente da Comissão de Igualdade Racial pela OABDF, o que a nossa comissão ela visa? Ela visa palestrar. Eu, além de estar na comissão, eu palestro por conta própria com a violência doméstica e conscientização da mulher. E muitas vezes o quê? Na periferia, que a maioria dessas mulheres são negras. Sim. Então, já fortaleça essa mulher para ela entender que tudo aquilo que ela passa é um tipo de violência que tem que ser denunciado e que ela tem que buscar ajuda para sair daquilo. Aí a gente já esbarra na questão do psicólogo, que gente na periferia não tem essa assistência como a gente queria para as mulheres, independente de cor, mas não tem. Então, o que acontece? O que a gente visa é também escolas. Mostrar para essas crianças que elas podem. O pouquinho que eu cheguei, você também pode. Vamos junto, vamos ver o que essa escola pode agregar, vamos juntar essa escola com algum instituto e fazer com que essas coisas andem, se direcionem. Então, assim, essa é a visão que eu penso que os institutos podem fazer, né? Fora Estado. Porque do Estado a gente espera muita coisa. Sim. A gente espera muita coisa. Só que essa muita coisa, às vezes, não vem nada. Como a gente disse no bloco anterior, as pessoas estão pensando em bolsa. Não. Sim, sim. O povo não está pedindo bolsa na maioria das vezes. As pessoas estão pedindo dignidade, cidadania, direitos constitucionais. Além da Constituição, nós temos um Estatuto de Igualdade Racial. É incrível, né? Você tem um estatuto para garantir para a pessoa preta o que tem na Constituição, que não é para todos. E o Ministério agora, né? Pois é. Então, a gente tem que lutar a mais. Então, o que o nosso povo preto pede é cidadania. Como que a gente pode tentar ficar igualitário? Eu não acredito. Eu não tenho essa visão de todo mundo ficar igual. Isso pode até acontecer daqui uns 100, 200 anos, porque por agora não. Mas a minha luta hoje é para conscientizar aquele que ainda vai virar um adulto que nós temos que ter uma igualdade racial. A criança ela não nasce racista, ela se forma racista porque um adulto induz ela aquilo. Claro. Então, claro. A base sempre vai ser a educação, a base sempre vai ser a escola, e a CI hoje foca muito nisso, da gente palestrar em escolas. A nossa esperança é estar dentro das escolas, tanto pública como particular, para essa conscientização e para que essa pessoa olhe para o lado e veja assim, existem pessoas negras lá em cima. Então vou lutar de alguma forma para conseguir atingir. É conscientizar as pessoas brancas do que é errado e conscientizar a pessoa preta que ela pode. É mais difícil? 1000 vezes mais. Mas que ela pode, de alguma forma, tentar lutar para sair daquele sistema. Para sair daquela base ali. Essa é a nossa intenção, essa é a minha intenção. E a gente junta
aí no sonho de alguns institutos para conseguir fazer algo. Tem algum programa ou projeto assim em desenvolvimento assim bem específico voltado para essa questão da não assistencialismo, mas da questão da ascensão mesmo da mulher, de empoderar a mulher negra? Tem algum projeto assim a nível Brasil? Eu não conheço um a nível Brasil, né? O que nós temos, vamos falar assim, hoje, e você virar para mim e falar assim, hoje, o que o Estado fez hoje, atualmente? Nós temos uma lei da questão da diferenciação salarial. Uma lei nova, tá fresquinha, que visa o quê? Não ter discriminação salarial entre homens e mulheres, pretos, brancos e pardos, exercendo a mesma função, tem que receber o mesmo valor. Eu já ouvi tanta crítica em relação a isso. Aí, vamos lá. O que eu penso disso? Como eu te disse, a mulher preta, ela tá lá onde? Na base da pirâmide. Ela ganha menos. Bem menos. Menos do que até um homem preto. Uhum. Então, a lei, entre aspas, seria o quê? Para trazer essa igualdade. Então, a esperança seria o quê? Que a mulher preta ganhasse o mesmo que a mulher branca. Uhum. A gente se ilude, né? Que a gente sabe que vai ser mais fácil ser mandada embora do que ela exigir isso. A gente sabe disso. Então, assim, é uma esperança. É um passo. Para alguns, para falar assim, nossa, um passo gigantesco. Não. Porque se não tiver uma conscientização, assim como a gente tem a lei de injúria racial, se fosse tão simples, não tinha ninguém aí tendo que ir na delegacia ou passando essas atrocidades que a gente vê na televisão todo santo dia. Mas o que acontece? A lei está aí. Nós temos lei de injúria, nós temos agora essa lei da equiparação salarial. Só que para colocar isso em prática, a gente precisa o quê? Conscientizar as pessoas. Sim. Enquanto não tiver conscientização, gente, não precisa se iludir com lei. Que tem gente que vai falar assim, eu faço mesmo, não tô nem aí, pago um advogado, pago para sair da cadeia. Prefiro mandar embora do que pegar essa neguinha aí e botar o mesmo salário desse fulaninha que é branca ali, que é lourinha do olho azul. Então, muitas vezes, com essa nova lei, o que pode acontecer da questão salarial? A mulher preta pode chegar lá e falar assim, mas fulana ganha tanto, eu ganho tanto. Tá achando ruim? Rua. Uhum. Mas na lei tá dizendo que se isso acontecer, tem a questão de danos morais. Vamos olhar para a realidade brasileira, né? Vamos olhar para a realidade brasileira que ela vai se submeter, muitas vezes ela tem que sustentar a família. Não, tudo bem, eu continuo ganhando mesmo tanto, não se fala mais sobre isso. E sem contar que até você provar que houve danos morais... A depender da situação, você ainda vai passar de ruim. Exatamente. Ainda vai ser mandada por justa causa. E até provar na justiça que aquilo aconteceu, porque ela é testemunha. Pessoas que estão trabalhando não vão ter que testemunhar para não perder o emprego. Jamais. Não conte com isso. Então, assim, até... Você provar que aquilo foi uma forma de racismo... Sim. Vai ser difícil. A gente gravou um episódio com a advogada lá do Rio, a Ruth Góes, que ela falou sobre isso, sobre abuso no trabalho, relações de trabalho. E você começa a fazer uma lente de aumento naquilo ali, você fala assim, gente... Peraí que tem coisa acontecendo aqui. Tem, muito. Infelizmente temos. Só que assim, para algumas pessoas, eu falo até do meu meio. Uhum. Quando assumi a co-presidência da CIE e comecei a aparecer em jornais e tudo mais, eu tive amigos que chegaram em mim e falaram assim, olha, Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Para pensar que daqui a pouco as pessoas vão te ver como advogada que milita para preto. Oi? E eu sou que cor? Eu tô pensando aqui, o que é de ruim nisso? E eu sou que cor? Mas é porque você está direto no jornal para falar de racismo e injúria, então assim, pode ser que daqui a pouco as pessoas não te vejam como advogada e parem de contratar o seu serviço. Ótimo, porque o primeiro racista é você que tá falando isso pra mim. Você tá filtrando já a sua clientela, né? Tá? Porque se você vê dessa forma, eu te agradeço. Porque você foi a pessoa que mostrou que você é racista. Uhum. E ele não sou eu, não. Às vezes você não sabe que você é. Mas é. E se você me mostra isso, obrigado, agradeço por abrir meus olhos. Então, quem me contrata tem que entender que ele tá contratando uma advogada preta. Sim. E que eu não vou deixar de lutar, de falar, de fazer e de ajudar o meu povo preto. Se eu faço isso, é hipocrisia até do lugar das minhas origens, dos meus ancestrais, que são quilombolas, que tiveram que fugir da escravidão. Então, assim, hipocrisia minha. Hoje eu sou uma mulher negra, casada com um homem branco,
e os meus filhos têm a pele clara. Acho que Deus faz umas coisas que eu acho que é pra me desequilibrar. E aí tem traços de negro, como cabelo e tudo mais, mas não são crianças negras como dizer assim, da pele. São crianças de sangue negro, mas não são da pele escura. Então, assim, muitas vezes passa despercebida dentro do sistema, né? Sim, Essa sim. é a nossa realidade. Mas são crianças que se empoderam. Helena mesmo, minha filha, tem o cabelo afro. Ela bota o laço dela de lado e vai linda, maravilhosa pra escola. Então, assim, é uma coisa que ela pede, é uma coisa que ela ama, o cabelo dela. Guilherme, se você chegar nele e perguntar se ele é branco, pardo, preto, ele fala, eu sou preto porque eu sou... E ele vai contar toda a história da mãe dele. Minha mãe é preta, eu sou filho de uma mulher preta, meus avós são pretos, eu sou preto. Entendeu? Então, assim, eles se reconhecem como negros. Entende? E isso pra mim é importante. Mas não é uma coisa que eu chego na cabeça dos meus filhos e fico ali martelando. Não. Eles veem a minha luta e respeitam a minha luta. E isso é muito importante. A gente estuda junto, a gente lê livros juntos. Eu conto a história dos escravos pra eles. Não fico militando, mas eu conto coisas que dentro daquele material didático, engenho, navio negreiro, imigrantes. Acabou. A história tá aí. A história do negro é essa. Não, meu filho, tem muitas coisas. Quando a gente vai à Bahia, que é um dos lugares que a gente mais gosta de visitar, vamos no Pelourinho. Aí eu conto a história do Pelourinho pra ele. Olha, aqui que desembarcava e não sei o quê. Então, pra ele, aquilo é riquíssimo. E isso agrega e ele traz aquilo pros amigos da escola. Sim. Ele, olha, você sabia disso? Não, muitas vezes as professoras se surpreendem. Nossa, ele tem uma riqueza de conhecimento, eu sim. Ele tem que entender as minhas origens. E isso é fundamental para que ele propague. Olha, tem mais coisa aí dentro desse livro de história, professora. Aconteceu isso, isso, isso. Isso é muito interessante. Então, tem essa necessidade. E com isso a gente vai acender, fazer com que a mulher preta se acenda. Gente, porque eu vou sempre bater nessa questão da educação. A gente precisa dessa educação, a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa agregar conhecimento a essa mulher preta para que ela possa subir nessa escala, para que ela possa subir no topo dessa pirâmide. Eu consegui estar onde eu estou hoje como advogada, ter um curso, como você disse no início, nossa, ser doutor. A gente sabe que alguns anos atrás, hoje nem tanto, hoje todo mundo é advogado, né? Algum tempo atrás, ser advogado ou ser médico era questão para poucos. Sim. Meu filho vai ser doutor. Então, assim, tinha uma importância muito grande ser advogado ou ser médico, né? Então, assim, para chegar no pouquinho que é ter uma profissão no ensino superior, a gente vai precisar ajudar essa mulher negra a sair da base ali. A gente vai precisar dar um empurrão no estudo dessa mulher negra, na qualificação profissional dela, para que, se ela não conseguir entrar na universidade pública, para que ela possa pagar como eu consegui pagar a minha. Sim. Mas para que eu conseguisse arrumar meu primeiro emprego, para conseguir pagar a minha universidade, que eu fiz a Universidade Católica, eu tive que estudar. Eu tive que ter um estudo de qualidade. E eu consegui meu primeiro emprego, como eu te falei, porque eu me vestia bem. Se eu tivesse ido de qualquer jeito, eu não teria. Eu falava bem na época. Então eu fiz valer uma vaga que nem estava procurando. Porque, nossa, você fala bem, você se veste bem, quer vir trabalhar aqui no escritório? Então ela viu o potencial para que eu pudesse trabalhar ali. Mas e se minha mãe não tivesse me dado qualidade de estudo? Eu teria conseguido? Não teria conseguido. Então precisamos qualificar essa mulher negra na base. Fazer com que ela termine o ensino médio. Fazer com que ela faça uma questão... No AgroMais, o seu canal... Que ela possa ter um primeiro emprego. Que ela possa conseguir chegar na universidade, que ela possa conseguir se formar. Não só o homem preto, mas a mulher negra também. E isso é muito importante para que ela consiga subir essa pirâmide social. Exatamente. Patrícia, chegamos ao final desse episódio. Já deu chegamos. uma hora? Deu, Como assim? já o tempo. Obrigado mesmo, tá? Eu que te Por ter agradeço aqui pelo hoje. Foi convite. muito bacana. Vai ter que voltar, porque tem muita pergunta para te fazer aqui ainda que eu acabei não fazendo. Obrigado Vamos mesmo. voltar, quando você quiser. E você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito. Nosso muito obrigado. E até a próxima semana.